né? Eu sou André Carvalho, eu sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria da DIC University, tenho meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente sou um dos cientistas mais citados da psiquiatria e da psicologia da atualidade, né? E tenho uma expertise na área de transtornos do humor e na área da interface cérebro-mente-corpo, psicossomática, de uma maneira mais ampla, né? Então, eu queria que o professor João Quevedo, que dispensa apresentações pelo brilhantismo, se apresentasse para a gente dar início. Olá, boa noite. Aqui em Houston, 18 horas e 4 minutos. Meu nome é João Quevedo, um brasileiro perdido pelo mundo aqui no Texas, psiquiatra também, professor de psiquiatria, e a minha área de interesses é depressão resistente ao tratamento, tanto depressão unipolar quanto depressão bipolar. Ótimo. Então, pessoal, vou começar falando da parte histórica, né? Já que eu sou o anfitrião da live, e depois vou fazer uma pergunta para o professor João Quevedo, bem intrigante. Pessoal, desde tempos imemoriais, antes do nascimento de Cristo, já era descrita a melancolia, que guarda semelhanças com o que a gente entende com depressão, apesar de nem todas as depressões serem melancólicas, não me interpretem mal, né? E a euforia ou a mania, isso já havia se descrito. Aí um sujeito extremamente brilhante, que morava na Alexandria, no século III depois de Cristo, chamado Arateus da Capadócia, foi o primeiro indivíduo que teve uma sacação, uma ideia. Ele disse: nossa, a mania ou euforia e a melancolia podem fazer parte de uma única síndrome, de uma única entidade nosológica, de uma única doença, né? Que não era chamado transtorno bipolar, longe disso. E aí na França, né, muitos anos se passaram, na França, no começo do século XIX, dois psiquiatras rivalizaram a autoria, né? Fauret e Paillaguet. Um chamou Folie Circulaire e o outro Folie à double formée. Meu francês, me perdoe, é péssimo. Eu só falo inglês e português. Mas brigaram pela autoria, mas Fauret depois foi reconhecido, Fauret, como o grande inovador. Por quê? Porque Paillaguet considerava a mesma doença, a mania e a depressão, como partes da mesma doença, mas apenas Fauret foi capaz de determinar que haveria entre esses polos períodos lúcidos, períodos em que o indivíduo não era cometido de nenhuma doença, né? De nenhum sintoma. Tinha a doença, mas não tinha o sintoma, né? E aí, o grande conceitualizador da psiquiatria moderna, pessoal, para quem não sabe, é Kraepelin, o alemão Emil Kraepelin, né? Que no fim do século XIX, começo do século XX, ele criou o espectro psicótico, que hoje a gente conhece, né? Ele dividiu as psicoses em duas entidades, né? Que era a psicose maníaco-depressiva, que hoje seria a forma mais severa do transtorno bipolar, onde o indivíduo tem manias ou euforias que perdem o contato com a realidade. Por exemplo, ele acha que é filho do presidente Bolsonaro, ou ele acha que é filho do milionário, por exemplo, nos casos mais extremos, e teria depressão, e teria a demência precoce, que hoje é o que a gente conhece como esquizofrenia. Mais tarde, foi determinado que não era tão separado assim, e hoje nós sabemos que há grande semelhança, eu falo isso por curiosidade,
entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar tipo 1 em termos biológicos, em termos de neurobiologia, né? A genética molecular demonstrou isso. Os tempos passaram e o Kraepelin foi inovador, ele descreveu predisposições afetivas, que hoje nós conhecemos como temperamentos afetivos. Quer dizer isso, professor André? Eu não sei. Temperamentos afetivos é que nós temos disposições que não são doenças. Algumas pessoas são naturalmente mais depressivas, mesmo sem terem depressão. Algumas são mais eufóricas, são chamadas de hipertímicas. Estão sempre naquele alto astral, não se abalam com nada. Outras são mar de lua, são as ciclotímicas, que têm um temperamento ciclotímico que não é doença, e que essas disposições afetivas poderiam predispor ao transtorno bipolar. Mais tarde, dois indivíduos extremamente... faleceu ano passado, o professor Hagel Pakistal e o professor Júlio Zandt ganharam primazia na conceitualização, e o professor Lewis Jude. Essas três pessoas dominaram o conceito moderno do que é o transtorno bipolar e construíram conhecimento em cima do que Kraepelin inicialmente fez, diga-se de passagem, e o professor Lewis Jude, ele seguiu pacientes bipolares tipo 1 e tipo 2 diariamente, então ele foi muito metódico e demonstrou que essas pessoas passam 50% do tempo doentes, com sintomas, e que a maioria dos dias, 6 a 9 vezes, metade, muito mais da metade, passam com sintomas depressivos e menos com sintomas maníacos, tá? E que 50% do tempo elas passariam bem, né? Esse trabalho é crucial, porque o que define, o que determina a diferença entre a depressão unipolar e a depressão bipolar, pessoal, é a presença dos sintomas maníacos. Aceleração do pensamento, fala rápida, taquilardia, que a gente chama, o paciente fica mais ligado, mais eufórico, mais irritável, e não é uma irritabilidade da ansiedade, é uma irritabilidade de jogar o celular no chão, ele acelera o carro de uma maneira mais perigosa, ele fica mais afeito a riscos e fica mais impulsivo, né? Esse é o episódio hipomaníaco, que pode chegar à mania, que é o transtorno bipolar tipo 1, quando requer geralmente hospitalização e pode ter sintomas psicóticos, né? E nós tivemos, né, uma grande questão na literatura, que aí eu vou convidar o professor Quevedo, que ele é mestre nisso, que é uma dúvida. Seria o transtorno bipolar diagnosticado demais, hiperdiagnosticado ou subdiagnosticado? O que é que tu acha, professor? Pergunta, Essa foi uma questão tu já muito começa forte. me colocando colocando em saia justa. Sim e não. Tá? Por exemplo, Verdade. quando a gente olha estudos que comparam a prevalência de transtorno bipolar nos Estados Unidos e na Europa, a prevalência nos Estados Unidos é assustadoramente mais alta, tá? Usando a mesma metodologia, o mesmo critério diagnóstico. O que acaba acontecendo? Vamos pensar do ponto de vista dos afetos que tu mencionasse tão bem. A população norte-americana, ela é uma população predominantemente composta por imigrantes, né? Pessoas que, num determinado momento da história, se predispuseram a entrar num navio para um lugar que elas não conheciam, onde elas não sabiam o que ia acontecer, num futuro totalmente incerto.
melhor das hipóteses, a gente pode dizer que essas pessoas eram relativamente impulsivas, né? Então, se acredita que, por exemplo, que houve uma seleção em relação às pessoas que se predispuseram a imigrar dentro desses afetos mais impulsivos, mais risk-taking, né? E, portanto, nesse mix biológico que existe aqui nos Estados Unidos, isso talvez justificasse ter uma prevalência maior do que tem na Europa. Se a gente transporta isso para o Brasil, e vamos falar lá do sul do Brasil, da onde que eu sou, algumas comunidades de origem europeia, elas têm uma prevalência de transtorno bipolar visivelmente maior do que na população em geral. De novo, saí da Itália, vim para o meio da selva, onde tinha índio, não é exatamente alguma coisa que uma pessoa que tem medo, que tem um afeto depressivo faria, né? Então, assim, a gente tem que avaliar essas questões antropológicas, sociológicas e biológicas. E elas concorrem entre si para determinar que as prevalências sejam diferentes em diferentes lugares, mas que essa prevalência de transtorno bipolar do tipo 1 não costuma ser muito maior do que 1,2% da população em geral. Assim, quando a gente vai para o espectro, e aí tu bem citasse aí o Akiskel, a gente começa a ter uma certa licença poética para dizer que todo mundo é bipolar, né? Então, há que se traçar um limite entre o que é traço de personalidade ou o que é afeto e o que é doença, né? Lembrando que lá, para ser doença, tem que atrapalhar a vida, né? Exato. Eu concordo plenamente, acho que foi linda a explanação. E eu gostaria de dizer que é muito importante, o que a gente vê muito na clínica, só para complementar, é que como o paciente bipolar, ele passa a maior parte do tempo depressivo, né? Ele chega para o médico de família com depressão e, sobretudo, os pacientes que têm hipomania, os bipolares menos eufóricos, digamos assim, que têm sintomas mais sutis de hipomania, eles não são diagnosticados pelo clínico e é dado a eles antidepressivo. E às vezes demora décadas para esses pacientes receberem o diagnóstico correto. Fora o risco, já entrando no tratamento, que os antidepressivos isoladamente usados geram para esses pacientes, sobretudo para o bipolar tipo 2, pessoal. Porque tem o bipolar tipo 1, que eu falei, que é o bipolar que tem depressão e tem a mania mais eufórica. E tem a bipolar tipo 2, que tem depressão e tem uma hipomania, ou uma mania mais branda. Né? Então, esses pacientes que têm uma mania mais branda chegam num clínico com depressão e não dá tempo do clínico, numa consulta rápida, muitas vezes, digamos a verdade, perguntar sobre os sintomas, entrevistar familiares, que muitas vezes se faz necessário. Às vezes o diagnóstico não é claro quando a gente vê num dado limite de tempo, precisa ser seguido o paciente, né? E é dado antidepressivo. O que é que acontece com o uso de antidepressivo? Dá a virada maníaca, muitas vezes, né? O paciente muda de polo e acelera o ciclo. O que é que quer dizer isso? O paciente que antes teria 3 episódios de humor, seja ele de hipomania ou de depressão, passa a ter 6, 7, 8, 10, passa a ser um ciclador rápido, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor, assim, o que é que tu acha, João, dos estabilizadores do humor? Será que ainda é o lítio a primeira opção, na tua opinião? Tu que está aí nos Estados Unidos? Tu sabe que os americanos, eles gostam dos remédios que são de origem americana, foram desenvolvidos, aprovados e que vão gerar
royalties aqui nos Estados Unidos. Então, o pessoal na América, eles adoram o de pacote, né? O de valproato de sódio. E eles também têm um gosto especial pelos antipsicóticos atípicos. Então, assim, não quer dizer que não se usa o lítio aqui, mas se usa menos, substancialmente menos, do que é usado na Europa e mesmo no Brasil. A psiquiatria brasileira é muito boa, cara, porque a psiquiatria brasileira, a gente tem um misto da cientificidade da psiquiatria americana com a arte clínica europeia, né? Então, acho que é o melhor dos mundos, né? Concordo contigo em gênero, número e grau. Pessoal, eu fui professor também na América do Norte, só que no Canadá, que é muito parecida a prática clínica com os Estados Unidos, né? Fui professor da Universidade de Toronto 4 anos, e eu tenho a dizer que os médicos psiquiatras brasileiros são talvez dos mais capacitados do mundo em psiquiatria. Uma das melhores psiquiatrias do mundo, realmente. Dada concordo plenamente, essa união de transcender o DSM-5 como Bíblia e incorporar a arte europeia. Né? Eu concordo plenamente com a tua definição. Quanto ao lítio, eu sou um entusiasta do lítio, realmente. Eu continuo pesquisando muito lítio. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que há um preconceito, né, muito grande. O paciente diz, vou usar lítio. Né? Há um preconceito ao lítio muito grande. Né? E o lítio, ele tem algumas vantagens que a gente conhece. Né? Primeira vantagem, eu vou citar algumas. É uma única medicação psiquiátrica, juntamente com a clozapina, que decididamente é anti-suicídio. Tem um efeito suicidolítico, digamos assim, que independe da melhora do humor, né? O lítio pode prevenir, as evidências se acumulam, as doenças de Alzheimer, né? E as outras demências nessa população. E quem tem transtorno bipolar e depressão tem o maior incidência, o maior risco de demências. E o lítio, né, ele tem o efeito, a Thaís está falando muito bem, a questão da intoxicação. Ele tem que ser monitorado no nível sérico, mas sendo bem monitorado, sendo bem esclarecido, é uma droga excelente. É barata, não tem mais a patente, ela tem, e é o estabilizador do humor por excelência, né? Então ele não é mais tão promovido como as drogas mais modernas, apesar da droga mais moderna ser excelente também, né? Então eu concordo com o Quevedo nisso, né? A gente tem que tratar a doença longitudinalmente, pessoal, quer dizer, o ideal é o mesmo médico, o mesmo psiquiatra acompanhar o indivíduo ao longo da sua vida, né? Porque dentre as psicoterapias, a principal é a psicoeducação. Então, o que é que tu acha da psicoeducação? Quer ver? Para transtorno bipolar, é a diferença entre viver bem, apesar da doença. Acho que a psicoeducação é um divisor de águas, porque ela, além de compreender a doença, aceitar a doença como tão normal, vamos dizer assim, quanto ter diabetes, por exemplo, e que, assim como diabetes não tem cura, mas tem como manter estável. O que eu sempre digo para os pacientes é que, em medicina, infelizmente, à exceção dos cirurgiões, a gente não cura nada, né? A gente mantém qualidade de vida, a gente aumenta a expectativa de vida, a gente faz um monte de coisa legal, mas a gente não cura. Então, da mesma forma que a gente não cura artrite reumatoide, ou que não cura
diabetes ou pressão alta, não se pode esperar que uma doença tão complexa quanto o transtorno bipolar seja curável. Mas, mesmo sendo uma doença complexa, ela é francamente tratável e, com as mudanças de estilo de vida que são objeto da psicoeducação, as coisas ficam muito mais fáceis. É possível ter uma vida muito próxima do normal, mesmo tendo transtorno bipolar. É exatamente essa a minha experiência, pessoal. E eu gostaria de dizer alguns inimigos, né, que a gente trabalha na psicoeducação, que são alguns inimigos importantes do transtorno bipolar. Primeiro inimigo, o álcool, né? A bebida realmente, todos os estudos prospectivos de modo geral tendem a demonstrar que pioram enormemente o transtorno no longo prazo. E a gente não está falando de tomar um cálice de vinho, a gente está falando de abusar, né? É muito ruim. Também o cigarro pode aumentar o risco de suicídio, né? Nessa população, e em outras, e também na depressão, por incrível que pareça. E o exercício físico, além de melhorar as comorbidades clínicas, pessoal, porque quem tem transtorno bipolar tem muitas doenças clínicas, como diabetes, como obesidade, como várias doenças clínicas, aumento do risco de demência, né, doenças da tireoide. Então, o exercício físico ele ajuda a diminuir a ocorrência dessas doenças clínicas, né? Então, além de tratar o humor, e não é simplesmente, pessoal, aquela melhora que antes a gente pensava das endorfinas, não. Ele altera a estrutura cerebral, o exercício, e tem um efeito duradouro no humor, desde que seja feito com um profissional, né? Todos os estudos mostram que o exercício físico, quando ele é feito supervisionado, ele tem um melhor resultado do que quando ele é feito de maneira independente, tá? Por uma série de razões que eu não sei explicar, mas os estudos mostram isso, né? E, pessoal, né, o sono é um gatilho. O paciente que não dorme bem à noite, ele tem um risco maior de ter um humor instável, de ter crises de mania, principalmente, mas também de depressão. Então, o sono, pessoal, a insônia, aumenta o risco de suicídio, né? Poucas pessoas enfatizam isso. Aumenta o risco de suicídio, né? Então, a gente tem que atentar para o sono, para o sexo. Poucos pacientes chegam para a gente e dizem: ah, doutor, ele não vai dizer, eu estou com dificuldade de ereção, eu estou com problemas na esfera sexual. O médico tem que perguntar ativamente, né? Sobre o sono, sobre o sexo, sobre o apetite, né? Então, isso é muito importante, né? O que é que tu acha, João? Não, concordo totalmente. É difícil de fazer essas mudanças de estilo de vida, não é fácil. Se não é fácil para as pessoas com nenhum transtorno psiquiátrico, para as pessoas com transtorno psiquiátrico é ainda mais complicado. Entretanto, se para uma pessoa sem transtorno psiquiátrico fazer essas mudanças de estilo de vida tem um efeito positivo, para quem tem um transtorno psiquiátrico, esse efeito positivo é infinitamente maior. Concordo. O impacto é maior no curso da doença. Então, remédio é importante? Sim, sem dúvida. Dá para tratar transtorno bipolar sem remédio? Se trata, né? Não tem como. Mas Concordo. não é o suficiente se tu não conseguir avançar nessa questão de, através da psicoeducação, fazer com que o paciente tenha essa organização do estilo de vida de forma que as coisas
andem bem. E, em especial, o que tu destacou, a questão do sono, né? A questão do sono é crucial, né? O paciente começa a dormir mal, é prenúncio de crise. Concorda, exato, isso. E a gente tem que entender que a pior coisa para muita gente é ter uma rotina. E para o bipolar, por ele ser mais impulsivo, ele gostar de correr mais riscos, é mais difícil ainda. Mas a rotina, ela é amiga do paciente bipolar. Né? Uma rotina de sono, uma rotina do ritmo biológico, o horário de comer, uma alimentação adequada, muito importante. E aí eu vou chamar a opinião do professor, que é autoridade no assunto, né, do Quevedo. Fala aí um pouquinho da microbiota, o que é que a gente sabe dos nossos amigos, né, das trilhões de bactérias que estão no intestino, o que é que elas têm a ver com o transtorno bipolar, João? Tem havido alguns estudos muito interessantes, assim, de que existem alterações da composição da flora bacteriana, né, aquilo que a gente chama de microbiota, em pacientes com transtornos psiquiátricos de uma forma geral, mas em pacientes com transtorno bipolar. Se acredita que é uma via bidirecional, de causa e de consequência. Tá? Então, a doença é uma doença sistêmica, não é uma doença restrita ao cérebro, e por essa característica ela altera diversas funções orgânicas, não seria diferente na função gastrointestinal. Entretanto, pelo estilo de vida desorganizado, muito provavelmente se faz mais disfunção de microbiota que faz a doença ficar pior. Assim, exato. Eu agora vou citar um amigo meu, né, que é, para mim, um gênio, que é o Brandon Stubbs, de Londres, que ele está com um grande, pessoal, que ele está estudando juntamente com o professor John Cryan, da Irlanda, que é a maior autoridade em microbiota e neuropsiquiatria do mundo. Ele está estudando o efeito do exercício físico, que o Quevedo falou muito bem, né, na microbiota. Quer dizer, os próprios hábitos disfuncionais que nós temos e que os pacientes bipolares têm mais, o bipolar fuma mais, é mais sedentário, está demonstrado, né? Tudo isso pode alterar a composição da microbiota. Então, há muitos confundidores, isso que o Quevedo quis dizer na linguagem, né? Há muitos confundidores nessa associação que precisam ser descontados ou controlados, como a gente usa num termo epidemiológico, antes de a gente demonstrar a causalidade, né? Apesar de as evidências terem apontado para uma possível causalidade, mecanisticamente há muitos dados intrigantes, né? É uma área que está em franca incipiência, mas em franca evolução, né, Quevedo? Não, sem dúvida. Acho que a gente está procurando diversos fatores causais que individualmente não justificam a existência do transtorno, mas que colocados juntos talvez sejam a explicação do porquê. Talvez não a explicação do porquê tu tem o transtorno, mas talvez a explicação por que tu não melhora. Ou porque o prognóstico é pior para o paciente A em comparação com o paciente B. E a outra coisa importante que eu gostaria de enfatizar, né, tem várias outras que a gente ainda vai enfatizar, inclusive o resultado do sorteio no final, é que a gente trata famílias bipolares, pessoal. O transtorno geneticamente onde a genética é mais forte na psiquiatria é o transtorno de déficit de atenção, sem dúvida alguma, com hiperatividade e impulsividade. Talvez o segundo é o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é muito mais genético, digamos assim, a contribuição genética beira os 80%, do que a depressão não bipolar, unipolar, o indivíduo que só tem depressões, que é 40%. Então, a agregação em famílias é muito grande, né?
Ah, não, sem dúvida. E às vezes alguns pacientes perguntam, doutor, o senhor trata a gente da mesma família? Eu respondo, eu prefiro tratar pessoas da mesma família, Eu também. porque, na verdade, Incrível a isso, gente dizer isso. isso me economiza uma energia do ponto de vista de investigação diagnóstica. Eu também sou da mesmo princípio, no caso do transtorno bipolar. Perfeito. Exatamente. Quebramos agora o estigma. Uhum. Quebramos o estigma, né? Que é o que a gente mais tem lutado nas nossas lives, e o que vê no canal dele, né, pessoal? Que é quebrar o estigma, que é o preconceito que o indivíduo com transtorno mental tem. É um preconceito quase estrutural na sociedade. Se eu faltar ao trabalho porque eu estou com enxaqueca, é ok. Se eu faltar ao trabalho e disser que eu estou deprimido, não é visto da mesma maneira. E nós estamos no século XXI, onde as causas da enxaqueca e do transtorno bipolar têm níveis similares de quase de conhecimento, de uma epilepsia, por exemplo. Então, são doenças, como o Quevedo, uma vez, numa grande palestra que eu assisti dele, ele disse, os transtornos mentais, eles são chamados ainda de transtornos, mas são doenças, porque o conhecimento biológico tem evoluído tanto que é similar a outras doenças médicas, né? E, pessoal, Exatamente. né? A gente não sabe mais sobre enxaqueca do que a gente sabe sobre bipolar. A gente não sabe mais sobre epilepsia do que a gente sabe sobre bipolar. Exato. Eu me lembro de uma palestra que eu aprendi, achei muito interessante a análise, e aí eu estou tentando trazer de volta aqui, que é muito curioso, e eu concordo plenamente, né, que é uma forma de quebrar o estigma. Inclusive, você atender a membros da mesma família com transtorno bipolar, a minha experiência é a mesma. Não há problema nenhum. Você não pode fazer, talvez, uma psicoterapia mais íntima. Uma psicoeducação você pode fazer para membros da mesma família e vai ajudar. Mas uma psicoterapia talvez mais íntima, uma psicanálise que não está indicada, não há evidência para o transtorno bipolar. Não é o caso, né? Uhum. Que não é o caso para esta indicação. Tem outros valores, né? Outras indicações, mas que não funciona para o transtorno bipolar. Então, só deixando claro, né? A gente tem que deixar claro, né? Mas que tem virtudes óbvias, mas para outras indicações. O que funciona para o transtorno bipolar é a terapia cognitivo-comportamental. Pessoal, se você sair essa live, terapia cognitivo-comportamental, sono ajustado, não ao excesso de álcool, tabagismo, exercício físico, e dizer que o transtorno bipolar é amigo de uma rotina, por mais difícil que seja incorporar uma rotina na vida de um paciente bipolar, já saímos vencedores. E claro, com a meta principal de combatermos o estigma, né? Sem dúvida. E aquela coisa, apesar tipo, a pessoa não é a doença, né? A pessoa tem a doença e tem que viver apesar disso, tocar a vida e fazer o que tem que ser feito. O que vai prevenir o paciente de realizar os seus sonhos é não fazer o tratamento direito. Pessoal, o tratamento tem efeitos colaterais importantes, mas que o médico monitora. Risco de diabetes no caso dos antipsicóticos atípicos, risco de disfunção renal com lítio, isso existe. Tá? Mas tudo é monitorado, tudo é acordado numa aliança terapêutica importante entre o paciente e o seu médico. Tá? Tudo é controlado. Mas agora eu vou fazer uma pergunta ao Quevedo e o futuro, que é a terceira parte da nossa live, né? Quão perto, os pacientes perguntam, né? Eu vou ajudar, porque falar futuro é muito amplo, né? Uhum. Eu vou dar uma colher de chá ao meu amigo. Quando a gente fala, qual a primeira pergunta que um paciente faz quando quer ter uma doença? Doutor, qual o teste diagnóstico? Qual o teste diagnóstico para a minha doença, né? O diabetes, eu meço a glicose, né? O
O AVC tem um exame de imagem cerebral. E o transtorno bipolar, quando tu acha que ainda está longe ainda de nós chegarmos a um biomarcador, ou a um teste diagnóstico? Tá longe. Tá, assim, estudo a área, pesquiso nessa área de biomarcadores, mas eu envergonhadamente digo que a gente não tem um biomarcador ainda e a gente está longe de ter, e provavelmente a gente não vai ter um biomarcador. A gente vai ter algum tipo de combinação de biomarcadores. Então vamos falar, por exemplo, se alguém perguntou ali pouco sobre fazer uma ressonância nuclear magnética. Tem se gastado provavelmente alguns bilhões de dólares em neuroimagem em psiquiatria. Tá? As imagens são lindíssimas, elas são coloridas, dá para ver os feixes, dá para ver, no caso de neuroimagem funcional, ativação de áreas, mas, todavia, contudo, entretanto, o valor clínico do que foi produzido até hoje, há uns 5 minutos atrás, é próximo de zero. Então, Concordo, eu sou assim, a favor da ideia. Então, assim, não há nenhuma ferramenta diagnóstica que não seja a boa, velha, surrada, conservadora e monótona entrevista psiquiátrica. E pode ser uma entrevista psiquiátrica expandida, né? Onde a gente chama os familiares, porque às vezes que ajuda a gente a identificar coisas que o paciente nega sem querer, não conta, né? Mas isso é um luxo que tu tem no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, para começar, não tem familiar que vive perto, né? E segundo, se tiver, eles não querem nem saber um dos outros. Né? É uma sociedade mais desagregada, né? Que é diferente da sociedade brasileira, que as pessoas costumam viver na mesma cidade onde elas nasceram, aí os parentes moram perto. Então, assim, numa sociedade como a brasileira, ou mesmo como na europeia, tu tem esse luxo que é poder entrevistar um familiar próximo e, com isso, te ajudar na questão do diagnóstico. Aqui é bem difícil, André. Aqui tu trazer um familiar para conversar é pouco comum. Exato. Talvez pelo menos no Canadá, quando vem uma família indiana, que é mais gregária, né? Isso. Aí, mais fácil, né? É mais fácil. Sim, vamos dizer assim, os asiáticos dessa aqui, Índia, Paquistão, esses lugares, eles moram tudo junto, para começar, né? Exato. Mas um americano real, assim, é difícil. Onde que o irmão mora no Canadá, a outra irmã mora não sei aonde. Então, eles são bem espalhados, eles não têm tanto esse apego pelo lugar. Tá certo. Pessoal, eu gostaria, né, então, agora, um momento tão esperado, eu acho que a gente esclareceu os pontos mais importantes, né, para uma live apenas, e nós com certeza vamos fazer outras lives, porque é sempre um prazer estar com um amigo, né, e eu gostaria de divulgar os dois vencedores dos dois livros que eu tive a honra de ser um coeditor com o editor principal, que é o professor Quevedo, né, que é o The Neurobiology of Bipolar Disorder, The Biology of Bipolar Disorder, Roads to Northern Therapeutic. É em inglês, pessoal, o livro tem sido muito bem vendido, está na Amazon, mas os dois vencedores são o perfil @Mariana Matos N e @diferentemente.o livro. Vou repetir. Legal o livro. Esse pessoal do Diferentemente, cara, o livro delas é bem legal, cara. Tem que dar uma olhada. Recomendo. Opa, que legal. É um livro, então cara, diferentemente. é uma ferramenta
para te explicar para as crianças as diferenças entre elas em relação a ter um transtorno psiquiátrico. É bem legal. Opa, que legal. Então a gente acabou o destino premiando, né? @ diferentemente o livro, @ diferentemente ponto o livro e @ Mariana. Eu já tinha dito, eu me esqueci, me perdoe. Então eu estou emocionado, porque fazia muito tempo que eu não via meu amigo de frente. Eu acho que eu me emocionei de verdade. Né? Então, pessoal, gostaria de novo de agradecer. E quais seriam os teus comentários finais? Tem algum, Quevedo, assim, além do... Eu acho sim que eu estou vendo assim, que boa parte da nossa audiência ou são profissionais da área, na sua maioria, ou são pessoas com interesse pela doença, ou porque tem um familiar que tem a doença também. E, assim, transtorno bipolar, e olha que eu estudo isso bastante, tem um diagnóstico difícil, não é tão simples assim, em especial o bipolar do tipo 2. O bipolar tipo 1 é mais óbvio, né? Mas o bipolar tipo 2 é um diagnóstico difícil, mas que, ao ser feito, e tu passar a tratar o paciente do jeito certo, tu muda a história de vida do paciente. Então, mensagem para casa. Todo paciente com depressão é bipolar até que provem o contrário. Se tu pensar desse jeito, a chance de tu errar diagnóstico diminui bastante. Perfeito. E eu concordo que a depressão unipolar é mais frequente, mas a gente tem que ter essa máxima de sempre investigar. Né? E só para finalizar, eu gostaria de dizer que tem algumas características da depressão que podem sugerir bipolaridade. Quando a bipolaridade é mais frequente, né? É a aceleração psicomotora, a depressão agitada, depressão pós-parto, né? Pode ser mais frequente quando é bipolar, né? E outras características, mas o ponto mais importante é uma bela entrevista psiquiátrica. Então, uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado ao Quevedo por se dispor a estar aqui, estando nos Estados Unidos, e nós fazermos esse esclarecimento que eu considero importante, pessoal, né, para a população, para os nossos amigos, para os nossos seguidores, e vamos em frente para mais uma, vamos para a próxima. Um abraço, boa noite, tchau. Abraço.